um ângulo X, tem um ângulo X, né? Pensar em termos de X. Tá certo? X. Essa medida aqui é X, é numericamente igual a X, que é o comprimento do arco, é numericamente o comprimento do ângulo em radianos, E o seno de X, essa alturazinha aqui, ó. Essa alturazinha aqui é o seno de X. Aí eu pensei, bem, mas X pequeno, parece que o seno de X está bem parecido com X, né? Mas não me convenceu, tá? Não me convenceu. Aí eu fiquei com esse exercício guardado na cabeça, caiu na prova, e eu na hora, né, foi o que o monitor mandou, né? Aí, beleza, tá? Mas depois eu vi o que é que está acontecendo. Há duas maneiras de resolver o problema, uma maneira aproximada e uma maneira exata. A maneira exata é exatamente usar o que é o seno, que é uma fórmula, tá? que é uma série. O seno é uma série. E quando você faz a aproximação do seno de x por x, você está fazendo o seguinte, ó. O teorema de Taylor diz o seguinte, que existe um ser entre 0 e x, dado x diferente de 0. Vamos usar a série de Taylor no 0. Existe... Meu Deus, está horrível aqui. Dado x diferente de 0, existe C entre 0 e x, tal que o seno de x é igual ao seno de 0 mais a derivada do seno no 0 vezes x, mais a derivada segunda do seno no 0 sobre 2 fatorial x2, mais, aí eu estou pegando com n igual a 2, tá? Com n igual a 2, aplicando o teorema de Taylor com n igual a 2, mais que a derivada terceira do seno em c sobre 3 fatorial vezes x a terceira. Ou seja, isso aqui, mas isso aqui quem é? Seno de 0 é 0. Isso aqui dá quanto? Dá x. Isso aqui dá quanto? 0. Então fica só mais o quê? Seno a terceira de c sobre 3 fatorial vezes x3. Tá certo? Daí, se você faz a aproximação do seno de x por x, essa diferença é inferior a esse resto aqui, que é o módulo da derivada terceira do seno em c sobre 3 fatorial vezes x a terceira. É igual a isso, tá? É igual a isso. Mas isso aqui é menor do que igual a quê? Ao módulo de x a terceira sobre 3 fatorial. Portanto, por exemplo, se você pegar 0,1 radianos, qual é o erro que você está cometendo quando você aproxima seno de 0,1 radianos por 0,1. Quem é o erro cometido? Que é o erro é 0. Quem é? O erro cometido, ele em módulo é inferior a 0, ele é menor do que igual, melhor dizendo, a 0,1 a terceira sobre 3 fatorial. Quanto é que dá essa? Faça essa conta aí para mim bem rápido. 0,1 a terceira dividido por 3 fatorial. Quanto é que dá essa conta? 0, o quê? 0,00016. Ó o erro. Ó. Um negócio que é no décimo, o erro vai se propagar onde? No décimo de milésimo. Tá? Aí eu fui entender por que... Aí eu pensei assim, o filho do Ega tinha razão, tá? Tá bom? E dá para resolver o exercício também usando a aproximação toda via limite, aí você tem com valor exato, tá? Se você bota isso aqui, problema. Mas isso eu vou fazer depois, né? Eu não tinha que fazer na hora eu não sabia, tá? Quer dizer, eu fiz na prova porque o monitor disse eu engoli, né? Engoli a seco. Algumas coisas você tem que fazer dessa forma, tem que engolir a seco.
Qual é o erro? Bem, o erro do cosseno também você vê aí, tá certo? Qual é o erro quando você... Aí o erro, no caso do cosseno, o cosseno é zero, tá? Qual é o erro da exponencial, por exemplo? Da função exponencial? Bem, você pega a função exponencial, tá? Antes de... Não, mas eu já falei que era. Já não preciso falar mais não. Então, aplicando esse argumento que eu fiz aqui do erro por seno para a função exponencial, dados, qual é a fórmula da exponencial? Só para eu colocar aqui, qual é a fórmula da exponencial? Qual é em série de Taylor? Como é, hein? É 1 mais x mais o quê? x2 sobre 2 fatorial mais o quê? x3 sobre 3 fatorial mais x4 sobre 4 fatorial mais e continua, não é? É isso aí que é a exponencial. Aí vamos fazer o seguinte, o que é que acontece com o erro se eu aproximo a exponencial por uma soma parcial da sua série? Ou seja, se isso aqui fica, se eu substituir isso por 1 mais x mais o quê? x2 sobre todo a mais xn sobre n fatorial. Isso aqui é a série de Taylor. Aí se eu faço a aproximação, qual é o erro? Ou estimativa por erro, tá? Porque isso aí não é o mesmo valor, mas qual é o erro, tá? Bem, aí vem o teorema de Taylor com resto diferencial, que diz o seguinte, dado x diferente de zero, tá? Existe um C dados, são duas coisas, né? Dados N natural e x diferente de zero, existe o número C estritamente entre 0 e x, que é no intervalo aberto e extremo 0x, tal que quando você pegar o e elevado a x menos a soma parcial, que é um negócio truncado, que é a série de Taylor truncada, tá? Exatamente, x2 sobre 2 fatorial, não é polinômio, como é x2 sobre mais xn sobre n fatorial. Isso é a exponencial no zero, mais a derivada da exponencial no zero vezes x, mais a derivada segunda da exponencial no zero sobre 2 fatorial vezes x2, mais a enésima derivada da exponencial no zero, porque a exponencial, todas as derivadas no zero são iguais a 1, tá? São iguais a 1. Então, isso aqui é igual a quê? Isso aqui é igual a derivada da exponencial no c, que dá quanto? E elevado a c, tá certo? Vezes o quê? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Isso é igual. Então, quando você passa o módulo, isso aqui é o módulo disso, só que o c está entre 0 e x, portanto, o c é menor do que ou igual ao módulo de x. Se o c é menor do que ou igual ao módulo de x, o e elevado a c é menor do que ou igual a e elevado ao módulo de x. Então, isso aqui fica menor do que ou igual a e elevado ao módulo de x. Vou até colocar assim. Fica e elevado ao módulo de x vezes x elevado a n mais 1 módulo sobre n mais 1 fatorial. E é claro, com n tendendo a infinito, esse resto vai para zero. Seria uma forma de mostrar que, de fato, é outra forma de mostrar que a exponencial de x é essa série. Porque o limite da sequência de somas parciais vai para a exponencial, uma vez que a diferença, que é o erro, vai para zero.
E você tem um controle do erro aqui. O erro é controlado por essa expressão. E elevado ao modo de x vezes modo de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Tá certo? A importância do teorema de Taylor, aí, qual é? O teorema de Taylor. É que supõe o seguinte. Tá? Se você tem uma função, tá, dada por sua série de Taylor, deixa eu só... ainda dá tempo. Quando você tem f de classe C infinita em P real, e f de classe C infinito em P, aí você tem isso aqui, que é o quê? Somatória de n igual a 0 a mais infinito, tá? A 0 a mais infinito de quem? Da n-ésima derivada de f em P, lembrando que a 0ésima derivada da função é a própria função, certo? Para fechar. Por isso, tá certo essas coisas, quando bota 0 é a própria função. No caso, 0 elevado a 0, você substitui por 1, se for em outro contexto, tá? Sobre n fatorial vezes o quê? X menos p elevado a n. Isso é a série de Taylor, né? Isso é a série de Taylor da função em P. Tá certo? Entendido? Suponha que a série de Taylor tenha raio de convergência R positivo. Tá? Bem, suponha nada. Quando você tem isso aqui, e você escreve isso aqui, ó, somatória de n igual a 0 até um certo m, disso aqui, ó, quem é isso? Quem é isso? É o f de P mais quem? F' de P vezes x menos P mais F2' de P sobre 2 fatorial vezes x menos P ao quadrado mais até Fm, m de mamãe, B sobre m fatorial vezes x menos P elevado a m. Essa expressão aqui, que eu vou chamar de Pm de x, é um polinômio de que grau, hein? Grau no máximo m, que essa derivada aqui pode ser 0, tá? É grau no máximo m. Esse é o polinômio de Taylor, tá? De grau no máximo m associado à função, tá? Isso é chamado de polinômio de Taylor, de grau no máximo m, da função no ponto P, melhor dizendo assim. Existe a série, isso aqui é a série de Taylor da função em P, isso aqui é o polinômio. Só que o polinômio é nada mais, nada menos do que, para fixar do x, uma soma parcial da série de Taylor. Então, se você faz uma aproximação, tá? Se você faz a aproximação da série de Taylor, digamos que ela tem um raio de convergência R, um raio de convergência R positivo, ou R igual a mais infinito. Então, se você aproxima a série de Taylor, somatória de n igual a 0, a mais infinito, de quem? Fnp, n fatorial, vezes x menos p elevado a n, isso é a série de Taylor. Se você aproxima isso, né, por um polinômio de Taylor, tá bom? Isso aqui menos o polinômio de Taylor, que eu vou colocar aqui, o polinômio de Taylor, qual é? F de P, tá certo? Mais o quê? A derivada de f em P vezes x menos P, mais, continua, até o quê? A m-ésima derivada de f em P, para não confundir com n daqui, tá certo?
sobre m fatorial vezes x menos p elevado a m. Tá certo? Existe C, chamando isso aqui de F, chamando isso aqui de F de X, existe C entre 0 e P, tal que essa diferença é igual a quê? Aí você pode tacar o módulo. Bem, existe C. Então, dado X, dados M natural e X pertencente a esse intervalo, X diferente de P, existe C entre 0 e X, tal que isso aqui acontece. Isso aqui menos isso é igual a quê? A parênteses é igual a quê? A derivada da função f. Eu estou pegando a f de classe infinito, tá? Classe infinito. Isso aqui isso aqui é a própria f, tá? Isso aqui é f n mais 1 em C sobre n mais 1 fatorial vezes x menos p elevado a n mais 1. Tá? Estou pegando a f como sendo a série de Taylor. A f é isso aqui, tá certo? A f é isso aqui, que é a sua série de Taylor. Tá? Então isso aqui, deixa eu explicar melhor. Está muito mal explicado. Estou pegando, tá certo? A função de classe C infinito. Aí estou assumindo que a função é igual à sua série de Taylor no interior do intervalo de convergência. Então, sendo isso, a função, claro, para montar ela tem que ter todas as derivadas, ela tem que ser de classe C infinito. Então, como ela é de classe C infinito, para todo m e para todo x aqui, x diferente de p, existe um C, tal que isso aqui, tal que eu tenho essa igualdade. Então, quando eu tacar o módulo, isso aqui é o módulo disso, e a estimativa de erro é dada por isso aqui. Aí você tem que se virar para controlar isso aqui, para não depender do n, para mostrar que isso aqui vai para zero. Tá? Aí você terá que a função, tá certo? Você tem um controle do erro, sabe? O erro que é cometido. O erro é isso aqui, é dado pela derivada de ordem m mais 1 da função f. Então, de novo, não escrevi mais, está aqui. Você tem a série de Taylor da função. Para isso, a função precisa ser de classe C infinito no centro da série. Mas eu vou assumir mais, eu vou assumir que a função é igual à série de Taylor, é igual à sua série de Taylor no interior do intervalo de convergência da série. Então, quando você tem isso, ao aproximar a função, que é isso aqui, pela sua série de Taylor, tá aqui, ó. Ixi Maria, isso mais aqui, tudo errado, né? Só quando você aproxima a função por uma soma parcial sua, o erro cometido está na derivada de ordem o quê? M mais 1. Aqui é M, viu? O erro está na derivada de ordem M mais 1. Então, o erro é estimado por isso aqui. Então, de novo, para não ficar nenhuma dúvida. A série de Taylor tem raio de convergência R e a função é dada pela série de Taylor nesse intervalo de convergência. Então, quando você aproxima a função por um polinômio de Taylor dela, que é uma soma parcial da série, o erro cometido está aqui, ó. É o que eu fiz em todos esses outros casos aí. Tá? Porque essa aproximação é exatamente o polinômio de Taylor aqui, é o polinômio de Taylor no grau n mesmo. Tá certo? Então você tem duas coisas. Você tem, para ter a série de Taylor, a função num ponto, a função só precisa ser de classe C infinito nesse ponto. Tá? Isso é uma coisa.
Agora a pergunta que se faz é: a série de Taylor tem raio de convergência positivo? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a série de Taylor convirja só no centro. Mas se a série de Taylor tem raio positivo, ainda resta uma pergunta, ainda tem uma pergunta, qual é? A função é igual à sua série de Taylor no raio de convergência dessa série? Pode ser que sim, pode ser que não. Há exemplos, isso eu vou dar na próxima aula, se der tempo, tá? De uma função que tem série de Taylor, a função está definida na reta, a série de Taylor converge em toda a reta, mas não converge para a função. Tá? Tem uns casos estranhos. Então, quando você tem... Para ter uma série de Taylor de uma função no ponto, a função tem que ser de classe C infinito nesse ponto. Ela tem que ter todas as derivadas nesse ponto. Então, como é que você vai montar a série de Taylor? Mas suponha que você consiga montar a série de Taylor. Aí a próxima pergunta, qual é? A série de Taylor tem raio de convergência positivo? Ou mais infinito? Pode ser que seja só zero. A série só converge no centro, pode acontecer. Mas se ela tem raio positivo ou raio mais infinito, qual é a próxima pergunta? A série é igual à função no interior do intervalo de convergência? Pode ser que sim, pode ser que não. E sendo, você tem um controle do erro quando você aproxima a função por quem? Por uma soma parcial da série de Taylor, que é dada por um polinômio de Taylor. Tá? Aí qual é a grande vantagem disso, pessoal? Porque quando você olha para cá, para essa aproximação, você só usa as 4 operações fundamentais. Não tem limite, porque o limite é na série. Você só usa adição, subtração, multiplicação e divisão, que isso a gente sabe fazer muito bem. E você consegue aproximar o valor da função usando as 4 operações fundamentais. E é assim que são montadas. Esse é o meio de montar aquelas tabelas, que tem tabela de seno, cosseno, tá? Ou tabela de exponencial, ou tabela de logaritmo. É usando a aproximação da função por série de potência. Tá? Série de potência, porque também tem aproximações melhores, que são aproximações de função por séries de funções, que aí é outra coisa, é uma coisa mais geral. Toda série de potência é uma série de funções, mas nem toda série de funções é uma série de potência. E você consegue aproximações melhores se você trabalha com séries de funções. Tá? Mas isso é outro objeto de estudo aí. Tá bom? Pode encerrar aí. Tá bom por hoje.